Galápagos debaixo de água é o mundo que Darwin nunca viu. Neste mar que envolve o paraíso mítico da evolução, existe a maior concentração de tubarões-martelo do mundo. Um santuário procura garantir a sua proteção. Duas raias pintadas nadam com elegância nas águas cristalinas da ilha Wolf, a norte do arquipélago das Galápagos. As ondas salpicavam-nos a cada 5 segundos e tive de colocar a minha máscara de mergulho para conseguir ver. A apenas 100 metros de distância, erguia-se um arco de rocha vulcânica, desafiando a erosão implacável do Oceano Pacífico. Olhei para o meu colega, Pelayo Salinas de León, responsável pelas pesquisas marinhas da Fundação Charles Darwin, que saltava de cima para baixo sobre o flutuador à minha frente. Pelayo parece ter um sorriso permanente no rosto, mas naquele dia nem cabia esse de júbilo. Estávamos na Ilha Darwin, a mais setentrional das Galápagos, a qual ele chama a Joia da Coroa. Abrigado sob o arco, Pelayo deu instruções a Manu São Félix, o nosso diretor de imagem subaquática, e a mim: desçam até o fundo. Sigam-me até a borda da plataforma submarina. Quando lá chegarem, agarrem-se à rocha e esperem. Saltamos para a água e a corrente era tão forte que tivemos de descer depressa. Uma vez no fundo, a 20 metros de profundidade, seguramo-nos à rocha em frente de um cilindro plástico cinzento amarrado a uma pequena boia. Em redor, nadava uma dezena de peixes borboleta, em tons de amarelo garrido e preto com o tamanho de um prato de sobremesa. Passaram 5 minutos em que nada aconteceu. Ao fim de 10 minutos, olhei para Pelayo e fiz-lhe sinal de que era a altura de avançar um pouco para tentarmos ver algo mais interessante. Porém, nesse preciso instante, ele abriu os olhos como duas lanternas dentro da máscara de mergulho e apontou para trás das minhas costas. Virei-me rapidamente e vi uma grande massa muscular cinzenta, com uma das cabeças mais estranhas do reino animal. Era um tubarão-martelo com mais de 2 metros de comprimento. Atrás dele, apareceram outros 2 e por aí adiante. Pouco depois, havia cerca de 20. É precisamente isto que todos os visitantes de Darwin esperam ver. Em 2014, Eliezer Cruz, atual presidente do Conselho do Governo das Galápagos e antigo diretor do Parque Nacional das Galápagos, tinha me alertado para a magia de Darwin e de Wolf, outra ilha no norte remoto do arquipélago. Não fazes ideia da quantidade de tubarões que há ali. A moreia verde é um predador muito abundante na ilha de Wolf, o novo santuário marinho das Galápagos. As moreias alimentam-se de crustáceos, polvos e peixes, e não são agressivas para com os mergulhadores, apesar do seu aspecto feroz. Na sua opinião, ambas deveriam ser a prioridade número 1 da conservação marinha nas Galápagos. Darwin e Wolf são duas entre mais de 100 ilhas e ilhéus que compõem os Galápagos, arquipélago que se encontra perto da linha do Equador e pertence à República do Equador. O seu primeiro visitante ilustre foi Charles Darwin, que percorreu as ilhas em 1835 durante a famosa viagem de circunnavegação do Beagle. As observações e amostras que ele recolheu foram essenciais para inspirá-lo a desenvolver a sua teoria da evolução por seleção natural. Um cavalo marinho agarra-se a algas vermelhas junto de um baixio em Fernandina, a ilha mais jovem das Galápagos. Auxiliados pela sua camuflagem, os cavalos marinhos aproximam-se de pequenos camarões e engolem-nos inteiros, uma vez que não possuem dentes. Ao visitar as ilhas hoje, imagino que Darwin deverá ter sentido ao desembarcar. É um mundo fora deste mundo. A paisagem vulcânica tem um caráter primitivo, agreste, formado pela energia violenta do interior do planeta. Em simultâneo, mostra a serenidade conferida pela duração longuíssima dos processos geológicos. O mais extraordinário de tudo é a fauna mágica que habita as ilhas. Iguanas que parecem dragões pré-históricos em miniatura, aves que não podem voar mas mergulham e tartarugas gigantes. O governo do Equador teve a visão de proteger as Ilhas Galápagos como parque nacional, o primeiro do país, em 1959. Consciente do seu valor mundial, a Unesco nomeou as ilhas como Patrimônio Mundial em 1978. No entanto, existe um mundo que Darwin nunca chegou a imaginar. Um mundo subaquático com uma abundância de vida que supera a existente em terra. Em dezembro de 2015, liderei a expedição do projeto Mares Prístinos da National Geographic Society até as Galápagos, para explorar ambientes naturais sobre os quais ainda sabemos pouco. Em colaboração com a Fundação Charles Darwin, pretendíamos reunir informação científica e imagens para apoiar um projeto do Parque Nacional das Galápagos para expandir a área de proteção marinha em redor do arquipélago. O cormorão das Galápagos é endêmico deste arquipélago e único no seu gênero. Evoluiu nas ilhas sem predadores naturais e com grande abundância de alimento na orla costeira,
tendo por isso perdido a capacidade de voar. Apesar de a superfície terrestre das ilhas se encontrar protegida desde 1956, a pesca industrial ameaçava aquela extraordinária concentração de vida marinha. Navios pesqueiros com redes de cerco e palangreiros chegavam a capturar milhares de atuns numa única viagem e, com eles, espécies ameaçadas e protegidas, como golfinhos, tubarões, jamantas, focas, tartarugas e aves marinhas. Para evitar outra matança de escala industrial, em 1998 o governo do Equador criou uma reserva marinha que incluía as águas até 40 milhas náuticas em redor das ilhas. Essa reserva proibia a pesca industrial, mas permitia a pesca aos pescadores locais, que utilizam métodos artesanais. A pesca só era totalmente proibida em menos de 1% da reserva marinha. Contudo, mesmo antes de 1998, o interesse do mundo pelas Galápagos fazia-se sentir noutra dimensão. Em vez de comerem animais marinhos, mais pessoas queriam vê-los vivos, no seu ambiente. As Galápagos proporcionavam uma experiência única, uma viagem ao passado do nosso planeta, um laboratório vivo da evolução, sem igual em qualquer outro lugar do mundo. A empresa Lindblad Expeditions organizou o primeiro cruzeiro ecoturístico nas Galápagos em 1957. Abrindo a porta a um novo tipo de turismo de natureza. Na atualidade, existem mais de 25 mil habitantes distribuídos por 4 ilhas e cerca de 220 mil turistas visitam o arquipélago anualmente. A maioria vem observar a fauna marinha, atividade que em 2015 gerou 158 milhões de euros de receitas e empregou a 1/3 dos habitantes das Galápagos. Os mangues das Galápagos providenciam um habitat para juvenis de pargos e de outras espécies de peixe, mas são também uma zona de alimentação para vários peixes e tartarugas marinhas. Sem o turismo, as Galápagos não existiriam tal como hoje as conhecemos, resumiu Fernando Alvarado, ministro do Turismo do Equador, após um mergulho em Darwin em dezembro de 2015. No Convés do Argo, o nosso navio, explicou-me que o turismo salvou a natureza selvagem das ilhas. Embora possam acarretar problemas, como a introdução acidental de espécies invasoras, os passeios turísticos nas Galápagos obedecem a regulamentos estritos e limitam-se a uma superfície muito pequena. Além disso, como em muitos outros locais, a presença contínua de ecoturistas dissuade os barcos de pesca furtiva de atum, continuou o ministro. Significará isto que as Galápagos estão a salvo da pegada humana. No norte do arquipélago, a ilha de Darwin alberga a maior concentração de biomassa de tubarões do mundo. Os tubarões martelo formam cardumes com mais de 300 indivíduos. Estudos recentes mostram que Darwin e o Wolf albergam a maior biomassa de tubarões de todo o planeta. Apesar disso, a sua abundância diminuiu nas últimas décadas, uma vez que não só foram ilegalmente capturados dentro da reserva marinha das Galápagos, como também em toda a região tropical do Oceano Pacífico Oriental. O cilindro cinzento que observamos durante o nosso mergulho em Darwin é um instrumento que detecta a presença de tubarões equipados com transmissores acústicos. O cilindro é um posto de escuta muito mais eficaz do que um mergulhador. Prende-se ao fundo e só é preciso trocar as baterias e recuperar os dados uma vez por ano. Os receptores indicam-nos se um tubarão monitorizado na ilha X chegou à ilha Y, mas nada nos dizem sobre o percurso realizado. Para tal, os cientistas recorrem a marcos que assinalam periodicamente a sua posição e a transmitem a um satélite. Depois disso, é possível desenhar o mapa das migrações dos tubarões. Uma equipe internacional de investigadores marcou dezenas de tubarões de espécies diferentes ao largo das costas do Pacífico, da América Central e do Norte para estudar os seus movimentos. Os investigadores, que fazem parte da rede Migramar, descobriram que as Galápagos, e em particular as ilhas isoladas de Darwin e Wolf, são pontos de paragem obrigatória na migração anual dos tubarões da região. Os transmissores revelaram que os tubarões martelo migram entre as Galápagos e as reservas marinhas da Ilha de Coco, na Costa Rica, e Mapelo, na Colômbia. Além disso, Darwin e Wolf registraram a maior migração de fêmeas do gigantesco tubarão-baleia em fase de gestação. Iguanas marinhas descansam após mergulharem em busca de algas na Ilha Fernandina. Semelhantes a dragões pré-históricos, constituem a única espécie de iguana marinha e encontram-se apenas nas Galápagos. No interior das zonas protegidas, os tubarões gozam de proteção, mas, quando cruzam a linha visível que delimita a reserva, entram num mar que não perdoa, repleto de milhões de anzóis e centenas de quilômetros de redes. Aliás,
Não foram apenas as espécies migratórias que sofreram reduções. Estudos recentes concluíram que a abundância de espécies capturadas pela pesca artesanal nas Galápagos também diminuiu ao longo do tempo. O ministro do Ambiente do Equador, Daniel Ortega, e o artista de renome internacional e conservacionista marinho dedicado, Miguel Bosé, acompanharam-nos na expedição de dezembro de 2015. Na Ilha Darwin, tiveram a oportunidade de descer até 200 metros de profundidade no submarino Deep Sea. Depois da sua primeira viagem às profundezas, Bosé exclamou que esperava ver mais. Vemos muitos tubarões e peixes pequenos, mas falta metade da cadeia alimentar, os peixes grandes, como as garopas e os pagos. Entre 2011 e 2013, Salinas de Leone e alguns colegas viajaram com pescadores e obtiveram amostras no pequeno mercado de peixe da ilha de Santa Cruz. Registraram o tamanho, idade e gênero de cerca de 300 exemplares e que os autóctones chamam bacalhaus, uma espécie de garopa que só existe nas Galápagos e na Ilha de Coco. Em cada 100 indivíduos que examinamos, apenas um era macho, contou Salinas de Leone após o nosso mergulho em Darwin. Isso significa que os machos, que são maiores, foram alvo de sobrepesca. O seu sorriso permanente converteu-se numa triste interrogação. Mostrou-me fotografias da década de 1970, com bacalhaus muito maiores do que os atualmente observáveis no mercado de Santa Cruz. As análises de Salinas de Leone demonstram que o tamanho médio do bacalhau diminuiu mais de 30 centímetros, 40%, devido à pesca excessiva. Algo parecido ocorreu ao pepino do mar, cujas capturas, exportadas na totalidade para a Ásia, foram proibidas em finais da década de 1990, pois a espécie estava à beira do colapso devido ao excesso de captura. Uma análise econômica dirigida pela Universidade da Califórnia e pela National Geographic Society demonstrou que, nas Galápagos, o valor de um tubarão ao longo da sua vida é de cerca de 4,5 milhões de euros em receitas geradas pelo mergulho turístico. Em contrapartida, esse mesmo tubarão morto proporciona 180 euros ao pescador que o captura. Uma barbatana de tubarão só pode ser vendida uma vez. Um tubarão vivo pode ser vendido milhares de vezes. Há milhares de mergulhadores que viajam de todo o mundo para observarem algo único. Os estudos científicos mostraram que a gestão da reserva não prevenia declínio dos tubarões e de outras espécies que constituem a base da economia e do emprego nas Galápagos. Confrontado com este dilema e consciente do valor ecológico e econômico da vida marinha nas ilhas, o Parque Nacional das Galápagos iniciou, em 2014, um processo de reavaliação da proteção da reserva marinha, com a participação ativa de entidades científicas e conservacionistas e de todos os sectores produtivos das Galápagos, incluindo os pescadores artesanais. O ministro Ortega disse-nos, a bordo do Argo, que apesar do extraordinário valor global das Galápagos, as suas águas adjacentes não estão suficientemente protegidas, o que ameaça a futura preservação desta joia mundial da natureza. O novo santuário protege as ilhas dos efeitos humanos diretos, mas apenas ajuda a mitigar os impactos climáticos. Em anos de El Niño, quando a água aquece e a produtividade diminui, as algas escasseiam e as iguanas marinhas morrem ou reduzem o seu tamanho. Os ministros Ortega e Alvarado organizaram uma reunião em Quito, em fevereiro de 2016, com o presidente do Equador, Rafael Correa. Miguel Bosé e eu participamos para discutir a importância econômica de um ambiente marinho saudável para o Equador, assim como a sua relevância ecológica global. O presidente Correa já estava à corrente do âmbito deste projeto e indicou a importância econômica de uma natureza saudável para o Equador. No dia 21 de março de 2016, após várias reuniões entre o Parque Nacional das Galápagos, os ministros do Ambiente, do Turismo e da Agricultura, o Conselho do Governo das Galápagos, as organizações conservacionistas e os sectores produtivos das Galápagos, o presidente Correa assinou um decreto em Quito para criar um santuário marinho nas águas em redor de Darwin e Wolf. O santuário, o primeiro do seu gênero no Equador, proíbe qualquer atividade de extração numa área com cerca de 40 mil km². Além disso, foi igualmente protegida uma vintena de áreas de menor dimensão, elevando a área marinha protegida das Galápagos a 1/3 da superfície da reserva marinha. Ao assinar o decreto, o presidente equatoriano assegurou que a nova proteção beneficiará o turismo, as atividades econômicas sustentáveis, a ciência, mas ratifica, acima de tudo, o nosso compromisso para com o desenvolvimento sustentável e a conservação. Zonas interditas à pesca demonstraram em todo o mundo que a proteção não só beneficia a vida marinha,
como também gera emprego e produz receitas turísticas consideráveis, como já sucede nas Galápagos, uma das maravilhas naturais do mundo. Além disso, os santuários funcionam como contas poupança, onde se criam peixes que ajudam a repovoar as zonas adjacentes, o que também beneficia os pescadores. Após a assinatura do decreto, Miguel e eu perguntamos ao presidente equatoriano como se sentia. Creio que cumprimos o nosso dever, conservar essa joia natural única, a nível mundial, para usufruto das gerações presentes e vindouras, respondeu. A minha memória viajou até o dia em que deixamos a ilha de Darwin. No final da nossa expedição, o sol pôs-se atrás do arco de pedra de Darwin, inflamando as nuvens e o céu. O arco de Darwin simboliza o triunfo da natureza em persistir diante das crescentes pressões humanas e o triunfo do Equador, que soube proteger algo único que, como disse o presidente Rafael Correa, não pertence ao Equador, mas a toda a humanidade.